Olá, e hoje nós estamos com um assunto muito interessante. E eu trouxe também um convidado muito especial que já esteve com a gente aqui no canal. Eu estou aqui com Vinícius Lopes e nós vamos falar sobre a dificuldade que a gente tem de mudar alguns padrões de comportamentos. Se apresenta pra gente, Vini. É isso, estou aqui novamente para contribuir com vocês também de alguma forma. E para quem não me conhece, eu sou terapeuta, trabalho com terapia do renascimento, sou professor de yoga, de meditações e realizo aí alguns trabalhos voltados para essa área no nosso desenvolvimento humano. E estava conversando aqui, Vini, porque às vezes a pessoa sabe que precisa mudar, ela tem conhecimento onde é que ela está tendo comportamentos que parece que ela está trabalhando contra ela mesma e a mudança não acontece muito rapidamente. Parece que o saber não é suficiente, não é isso? Isso é muito comum, né? A gente muitas vezes tem dificuldade de mudar algum comportamento, porque às vezes muda as coisas que a gente quer mudar, ela está enraizada, né, em algumas questões inconscientes que a gente carrega. Se a gente não olhar para isso, realmente fica difícil, né, fazer essa Sim. mudança. Estava me lembrando desse pé aqui de Manacá. Tá vendo? Tem uma florzinha aqui? Ele já é bem antigo. Chegou uma época que o jardineiro falou para mim, Dona Luísa, não tem mais jeito, nós vamos ter que cortar esse pé de Manacá, vamos ter que arrancá-lo. E eu falei, não, tem jeito sim, vamos cuidar das raízes, ele vai renascer. E ele está aqui, ó, todo florido. Às vezes na nossa vida a gente também precisa cuidar das raízes, aquilo que não é visível, né, Vini, para poder dar frutos, mudar os comportamentos. Sim, é preciso a gente olhar para dentro, né, e ver o que está aí, né, que tipo de crenças estão aí que a gente está carregando, que sustenta esse comportamento. E acho que pode ser interessante explicar também o que é crença, né, para as Sim, sim. pessoas Que que não tem estão nada a ver com nos religião, ouvindo. né? As pessoas entenderem isso. Então, muitos dos nossos comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia, eles têm uma relação com as nossas crenças, que é o quê? Aquilo que a gente acredita sobre a gente ou sobre a vida vai determinar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se comporta diante da vida, né? Então, trazendo aqui algum exemplo, sei lá, se você aprende que andar de carro é algo muito perigoso, talvez você nunca vai se permitir, né, aprender a andar de carro, e aí você tem uma relação diferente com esse aspecto. E nos relacionamentos também, às vezes a gente carrega crenças sobre relações, então, por exemplo, assim, às vezes se você pensa, homem não presta, mulher não presta, você acaba tendo esse tipo de relação com as pessoas, uma relação que essas pessoas não prestam na sua vida. Vai acabar atraindo, né, as pessoas erradas para poder comprovar a crença, né? Isso. E a gente acaba tendo esse mecanismo diante da vida, né? A gente acha que as coisas vão se repetindo lá fora, né, de uma forma ruim, e a gente não entende o porquê. Sim. E muitas das vezes tem relação com aquilo que a gente acredita. Sim. Porque é como se a gente estivesse o tempo todo sendo atraído, como você falou, para essas coisas que a gente acha, sabe, ruim, que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade de lidar. Mesma coisa assim, um exemplo que eu gosto de citar, né? Imagina que de repente chegasse aqui entre a gente um cachorro, né? E se aquela pessoa tem uma experiência ruim com cachorro e pensa assim, cachorro é Traiçoeiro. traiçoeiro. Quando ele chegar, ela já vai ter uma reação diferente. Às vezes está nós dois aqui. Se você pensa que cachorro é traiçoeiro, você vai ter uma relação, uma experiência com ele. E talvez se eu penso, cachorro é bonzinho, cachorro é legal, eu vou ter um outro tipo de relação. Só que o cachorro é o mesmo, mas a experiência vivida de cada um é diferente. A forma de encarar cada um é Isso. diferente, né? Então cada um vai ter uma experiência de vida dependendo daquilo que ela acredita. Sim. E na vida é assim também. Cada um tem as suas crenças e vai viver aquilo com base naquilo que ela acredita. Aqui o exemplo é um cachorro, mas o cachorro pode ser alguém. Pode ser a sogra. Pode ser a sogra, pode ser um jeito de falar de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem crença, tem uma crença que impede ela de receber alguma crítica, por exemplo, alguma sugestão, porque quando ela recebe uma crítica, ela Sim. acredita assim, eu não sou uma boa pessoa. Sim, Né? sim. Ou seja, aí naquele momento ela reage diante da crítica porque ela tem essa crença.
nós podemos dizer, na PNL a gente aprende que nós somos programados desde a nossa vida uterina e muitas das crenças são instaladas na tenra idade, na infância. Então essas crenças, elas podem se transformar num mandato interno, numa lei, e parece que tudo que a gente vai vivendo é de acordo com essa crença. Isso. E isso pode refletir em várias áreas da vida. Sim. É interessante a gente olhar que as crenças, né, elas são como uma árvore. As crenças superficiais, né, elas vão ser a folhinha da árvore. Aí a gente olha para a folhinha da árvore, aí você já vai ver algumas crenças, né, do tipo, sei lá, de repente você já tem algumas coisas que você vê, que você pensa e que te limita na sua forma de viver. Mas é importante a gente dizer que elas são como camadas. Aí você puxa essa folhinha e vem o galho da árvore. Aí depois do galho vem, né, um galho mais grosso e vai chegando no tronco. Porque existem crenças que são enraizadas, né, como você falou, desde a nossa infância. Às vezes uma criança nasce e ela chega nesse mundo, ela tem então a primeira experiência de vida dela, né, assim, nesse mundo aqui fora. E nesse momento, no nascimento dela, ela pode instalar algumas crenças, dependendo como acontece o nascimento dela. A gente não traz com a gente, não é só esse DNA físico da nossa biologia, a gente traz um DNA emocional, né? Verdade. Às vezes aquilo que a mãe tem medo na gravidez, a gente vai perceber que o filho vai ter. E é muito comum, hoje mesmo eu atendi um casal em que ele falava, a mulher falava, essa minha filha ela é muito insegura, né? E essa outra já não é tanto. E eu falei, como foi a gravidez? E ela falou, é mesmo, né? Foi um período de muito medo que eu experimentei, muita insegurança, tinha muita coisa acontecendo na nossa vida. Então uma coisa que é pra gente entender é que para fazer mudanças, muitas vezes, não adianta só o meu querer, eu quero mudar. É preciso entrar em algum processo e o renascimento ajuda nisso também, não é? De se auto-perceber mais profundamente. Existem diversas ferramentas que nos ajudam a olhar para as nossas crenças, a trabalhar isso, né, de alguma forma. O renascimento é uma delas também, né? Dentro do renascimento, a gente pode fazer um trabalho assim, em conjunto também, onde o terapeuta ajuda você a olhar para algumas crenças, sabe? Isso é algo que também dá super certo. E é uma das formas da gente estar olhando para essas questões que a gente carrega. Então, uma coisa que é muito assim comum no renascimento em algum momento, assim, que as pessoas que praticam, para quem não sabe, o renascimento é uma prática de respiração, que a gente acessa questões inconscientes que a gente carrega, mas é muito comum a gente vivenciar até o trauma do nascimento nosso. Se isso tivesse sido algo traumático, se é algo que a gente está carregando, a gente vivencia aquilo novamente para que a gente possa ressignificar. É um processo quase de limpeza dessas memórias emocionais que estão registradas e você passa por elas novamente, como aliviando um pouco isso? A gente libera essa memória emocional e tem a oportunidade, né, de se conectar com um novo significado ali daquela história. Porque a verdade é que toda crença limitante, né, que a gente carrega, ela é no fundo uma mentira. Sim. Ela é uma mentira pessoal. Mentira que a gente acredita, né? Uma mentira que a gente acredita e por isso que parece que é verdade. Então, quando a gente tem a oportunidade de se conectar com isso que está aí, a gente percebe o que realmente é verdade e o que é não. Que é uma alucinação, né? Que é uma ilusão, né, que a gente carrega. E aí a gente tem a oportunidade de separar. Ok, foi um fato, foi algo que aconteceu, mas aquilo aconteceu só naquele momento. Eu não preciso mais carregar essa crença, esse personagem, né, que eu venho carregando a minha vida inteira, que talvez tenha sido útil em um determinado momento da minha vida. E essa é uma forma também que a gente encontra na PNL, né, na programação neurolinguística, de desconstruir uma crença. A primeira coisa, eu tomo consciência. Peraí, olha o que eu estou falando para mim mesma. Ou então eu olho a situação e falo, interessante, olha esse padrão que se repete na minha vida. Em que eu estou acreditando? Que eu estou atraindo de novo, ou a pessoa errada, ou um prejuízo na minha vida, né? Que tem também muitas crenças limitantes em relação a dinheiro e tudo isso. Então, quando eu começo a experimentar
dentro de mim, qual é o sentimento, qual é a crença que está criando a experiência, eu começo a buscar, né? É como buscar o caminho reverso. Em vez de eu ficar brigando com o que está lá fora, eu começo a buscar dentro de mim a causa raiz disso. E isso pode ajudar a gente a olhar de um outro jeito, né? Com certeza. Quando a gente muda, né, essa nossa forma de olhar para o mundo, né, as coisas à nossa volta também mudam, né? Porque a gente está mudando a nossa forma de se relacionar com o mundo. As crenças, elas podem ser por um modelo que nós vivemos na nossa infância, né? Da PNL a gente fala por modelagem. Você teve um modelo lá de uma mãe, de um pai, que você fala, uau, vou parecer com ele. Ou então ela pode ser por resistência. Por ter um pai muito assim, eu quero ser o contrário dele. Ou por ter uma mãe que fala demais, eu vou falar de menos. Tipo uma rebeldia, né? Não quero ser aquilo, então quero ser o oposto. E são decisões que a gente toma naquele momento. E às vezes, pela necessidade de ser aceito, algumas crenças são meio que doutrinadas, né? A pessoa fala, fica bonzinho que você não sei o quê. E você tá bonzinho demais até hoje, muitas vezes criou uma personagem, como você falou, um jeito de ser, para poder ser aceito. Só que isso, lá na infância, tudo bem, fazia sentido. E hoje, talvez não mais, Sim. né? Com o passar do tempo, né, a gente vai perceber que sustentar essa crença, ela só vai nos dar prejuízo, né? A gente precisa olhar para ela. E uma coisa muito importante que você falou, né? Quando a gente olha para as crenças, a gente não pode também ter esse olhar assim de condenação, sabe? Ou por exemplo, por um comportamento, que é muito comum. Às vezes a gente tem algum comportamento e a gente passa a se condenar por aquele comportamento e acha que a gente vai mudar por causa da condenação que a gente faz com a gente. Aí a gente só piora a coisa. A gente só piora, porque no fundo a gente quer viver bem e feliz. E você se condenando, você não vai ficar bem e feliz. Então, é preciso ter um olhar assim, ok, esse comportamento existe porque ele está tentando, sabe, suprir alguma necessidade minha que eu não estou vendo e não estou suprindo de uma outra forma. E essas nossas crenças, ela vem para suprir alguma necessidade de atenção, de ser reconhecido, de ser amado, ser aceito, de se sentir seguro. Né? Então a gente acredita coisas que não são reais para a gente tentar conseguir algo. E é um sofrimento porque a gente sempre fica tentando conseguir aquilo e não consegue. E uma forma para a gente identificar se uma crença é limitante é olhar para a nossa vida e ver qual é a área que não está fluindo. E aí tem um exercício simples, que inclusive vai ter um workshop sobre isso sábado que vem, agora, um workshop online, ao vivo, onde nós vamos trabalhar as crenças que estão bloqueando a nossa prosperidade. Uma forma de encontrar eu gostaria de, mas não posso por quê, não consigo por quê. Então toda vez que eu quero algo e ao mesmo tempo eu tenho uma ideia, um paradigma, uma crença que está me travando, é porque ali existe um desejo e ao mesmo tempo um medo, né? E aí quando eu começo a ter consciência disso, eu também começo a perceber que tem um sentimento ali que está reprimido ou tem alguma coisa ali para ser trabalhada. Você tem alguma dica aí, Vini, para deixar para a gente? Já está concluindo aí o nosso bate-papo, para a gente poder mudar uma crença, além de entrar num processo aí do renascimento, para a gente começar a ter consciência disso? Acho que o primeiro passo é realmente ter consciência e, querendo ou não, esse já é um grande passo. Se você conseguir ter consciência de realmente das crenças que estão te limitando, já é meio caminho andado para você conseguir se desapegar dela. E uma forma que você falou é essa, né? Você olhar aquilo que você quer que flua melhor na sua vida e não está conseguindo. Existem outras formas também. Por exemplo, se você pegar alguma pessoa que você tem muita dificuldade de lidar, sabe, provavelmente tem alguma coisa que você acredita na sua vida, na sua história de vida, que faz com que você experimente um sofrimento diante daquela pessoa, sabe? E isso precisa ser investigado, né? O que aconteceu. Essas pessoas estão aí para nos ensinar. Então, muitas vezes aquela pessoa, ela tem um lado nosso que a gente também tem e é que a gente não gosta, né? E existem crenças. Comece a pensar assim, o que eu penso sobre essa pessoa que me faz sofrer na nossa relação? Ou o que ela está refletindo, o que eu estou criticando nela,
que é algo que eu estou projetando, né? E ela está me dando a oportunidade de olhar para mim mesma, né? Isso. A partir daí, se você começar a se perguntar assim, o que eu penso sobre essa pessoa e olhar para esse pensamento, você conseguir ver ele, o que eu penso sobre ela que me incomoda tanto. Mas vou dar uma dica assim para ir um pouco mais profundo. Não é só você ir com os primeiros pensamentos que vierem, tá? Porque geralmente é isso que a gente faz. Eu penso que ela, sabe, geralmente a gente acaba falando isso. Eu penso que ela é uma pessoa que não vale nada, sabe, que só quer me machucar e tudo. Aí a gente para por aí. Mas é importante a gente ir mais fundo. Aí você vai, ok, mas o que realmente me incomoda nisso? Me incomoda, e aí você vai descobrindo. A partir dali vai vindo algumas crenças. A gente vai ver, me incomoda que eu quero a aceitação dela, que eu preciso da aprovação dela. Me incomoda que, sabe, que... Ela é arrogante, ela é isso. Que ela é arrogante aí vai vir algo do tipo... E na minha infância, meu pai e minha mãe também foi muito arrogante comigo, sabe? E eu não quero me sentir assim porque eu me sinto rejeitado. Essas frases, elas são crenças, são algo que a gente acredita. Eu preciso ser amado é uma crença, né? Se a pessoa faz tal coisa, eu me sinto rejeitado, também é uma crença, é algo que você acredita e sustenta essa afirmação. Isso. E o assunto de crenças é um assunto muito amplo, né? O Vinícius acabou de falar de crença de causa e efeito. Por você fazer assim, eu me sinto assado, né? Então, essas afirmações que nós vamos fazendo ao longo da vida, na realidade são reafirmações. Existiu um momento na sua vida que você plantou essa sementinha. Então, uma crença de identidade, de não merecimento, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não mereço, pode bloquear toda a sua vida. Porque você vai viver sempre a partir da crença que você sustenta, mesmo você não sabendo qual é a crença que está aí. E eu sugiro para você investigar isso mais, buscar o autoconhecimento, né? Se quiser contar com a gente, né? Nós estamos aqui para apoiar. Vou pedir o Vinícius para deixar também o contato dele, para que você possa, quem sabe em algum momento, se permitir ir mais fundo aí, e nos porões do seu inconsciente e perceber o que está aí, quais são os fantasmas que estão aí, que estão impedindo você de ir além na vida. Se você quiser me seguir, receber um pouco dos conteúdos também que ofereço e os trabalhos, né, como retiros, workshops, você me procura lá no Instagram, viniciusc.lopes. É Vinícius com US, viniciusc.lopes. É isso. Quero agradecer, Vini. E você que está aí, né, nos assistindo, quero agradecer por ter dedicado esse tempo. E se fez sentido para você, curta, compartilhe. Se você ainda não assinou o nosso canal, faça isso. Um beijo carinhoso e tenha boas crenças. Isso pode ajudar muito. Minha gratidão.